Uma boa tarde a todos. Como eu prometi, eu quero fazer aqui o primeiro vídeo sobre o solteirismo no Antigo Testamento. Eu já fiz algumas introduções, mas eu quero fazer mais outra introdução porque eu estou com outro material aqui. Vamos ao que interessa. Em plena consagração ao Senhor, a dádiva divina do solteirismo. A dádiva divina do solteirismo. Os solteiros já saídos da adolescência são provavelmente o grupo social mais negligenciado da igreja ocidental contemporânea. Embora igrejas maiores costumem ter ministérios para universitários e jovens profissionais, alguns dos quais funcionam, pelo menos em parte, como oportunidades para namoro e encontros patrocinados pela igreja, e o solteirismo seja tema ocasional de um capítulo curto em livros sobre casamento e família, veja o presente exemplo. Em sua maior parte, os solteiros têm sido marginalizados dentro da igreja moderna. Para a maioria dos cristãos ocidentais, parece óbvio que o casamento é o estado normal. Quando há um solteiro já saído da adolescência no corpo de Cristo, muitos membros bem-intencionados consideram seu dever cristão encontrar um cônjuge adequado para esse indivíduo. Todo mundo já fica logo preocupado. Ademais, quando alguém com bem mais de 20 ou 30 anos permanece solteiro, quer por opção ou circunstâncias, muitos começam a tentar diagnosticar o problema. Orientação sexual, aparência física, capacidade intelectual, inaptidão social, padrões excessivamente elevados, ou outros fatores que condenou a pessoa àquele estado civil não natural e indesejável de solteiro. O único chamado de Deus que os cristãos ocidentais temem mais do que a vocação para missões é a vocação para uma vida de celibato. Tendo em vista que 46% da população dos Estados Unidos com mais de 15 anos de idade eram solteiros no início do século XXI, a negligência e a distorção do solteirismo pela igreja ocidental é injustificável. Ainda que a maioria deles se case mais cedo ou mais tarde, as estatísticas indicam que um número cada vez maior jamais se casará e muitos voltarão a ficar sozinhos depois de um divórcio ou da morte do cônjuge. Por esse motivo, à luz do fato de que muitos heróis cristãos da fé eram solteiros, inclusive Jesus Cristo, sem falar no ensino bíblico de que o solteirismo é um dom da graça de Deus, conforme Mateus capítulo 19, versículo 1 e 12, e conforme a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7. A igreja contemporânea precisa reavaliar com urgência seu posicionamento em relação ao solteirismo. Então agora nós vamos, diante dessa breve introdução, vamos agora falar propriamente dito, do solteirismo no Antigo Testamento propriamente dito. No tempo do Antigo Testamento, era raro encontrar solteiros entre os indivíduos com idade suficiente para casar, ou seja, de 12 a 13 anos para moças e 15 a 16 anos para os rapazes. Na verdade, devido em grande parte à ordem de Deus para procriar, conforme Gênesis 1 e 28, não havia na cultura do Antigo Testamento
nada equivalente ao conceito atual de adolescência, ou que fosse correspondente ao período extenso de maturidade adulta sem cônjuges e filhos. A maior parte das pessoas considerava que permanecer solteiro era viver de modo contrário à natureza. No período veterotestamentário, ou do Antigo Testamento, os solteiros geralmente se encaixavam em uma das seguintes categorias. A primeira categoria de solteiros, na época do Antigo Testamento, era constituída de viúvas. Em resumo, como hoje, a viuvez não era um estado desejável na antiguidade. As viúvas muitas vezes enfrentavam grandes dificuldades financeiras, conforme nós poderemos observar em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. E, sem dúvida, estavam entre os membros mais desamparados da sociedade antiga, conforme Deuteronômio 10 e 18 e Isaías 54 e versículo 4. A história revela que, pelo fato de o solteirismo ser considerado tão contrário à natureza, a maioria das viúvas procurava se casar novamente o mais rápido possível, e muitas conseguiam. Por exemplo, Ruth, o livro de Ruth, do 3 ao 4, capítulo 3 e 4. No entanto, para as viúvas que por algum motivo não voltavam a se casar, o Senhor definiu certas prescrições, como a instituição do casamento de levirato, conforme Deuteronômio 25 e do versículo 5 ao 6. O irmão do marido falecido tinha a obrigação de se casar com a viúva do irmão falecido para lhe gerar descendentes. Essa é a lei do levirato. E a permissão para as viúvas sem filhos, provenientes de famílias sacerdotais, voltarem à casa do pai e participarem dos alimentos reservados para os sacerdotes, conforme Levíticos 22 e 13. Além disso, em várias ocasiões, Deus lembra o povo de seu dever sagrado de cuidar das viúvas necessitadas. E o Senhor descreve a si mesmo repetidamente como defensor das viúvas. Não obstante, no Antigo Testamento, a viuvez era uma situação nada invejável, considerada por muitos como uma desonra, conforme Isaías 4 e 1. Em alguns momentos, o Senhor chega a usar o conceito de viuvez como ameaça de castigo para Israel por sua desobediência espiritual, conforme Isaías, capítulo 47, dos versículos 8 ao 9. Outra categoria de solteiros, além das viúvas, no Antigo Testamento, era a dos eunucos. Como as viúvas, os eunucos não ocupavam uma posição desejável na antiguidade. Embora os eunucos fizessem parte de várias cortes reais e atuassem em funções como guardas das virgens ou concubinas, conforme Esté, capítulo 2, versículo 3 e versículos 14 e 15, poderiam ser servos da rainha, conforme 4 e versículo 5, poderiam ser confidentes, conforme 1 e 12, e chefes dos oficiais, conforme Daniel, capítulo 1, capítulo 1 e versículo 7. E até mesmo líderes da comunidade militar, conforme 2 Reis 25 e 19 e Jeremias 52 e 25. Para os judeus antigos, ser eunuco era uma situação detestável, pois excluía o indivíduo da congregação dos adoradores do Senhor, conforme Deuteronômio 23 e 1, bem como da participação do sacerdócio, conforme Levítico 21 e 20. Ademais, embora vários eunucos sejam apresentados no Antigo Testamento sob uma ótica favorável, como os 3 eunucos que deram cabo de Jezabel, atirando-a pela janela, conforme 2 Reis 9,
versículo 32 e 33, e os filhos que, de acordo com Isaías, serviriam no palácio do rei da Babilônia, conforme Isaías 39, 7, em geral os eunucos eram vistos com desdém. Tornar-se eunuco fazia parte de algumas ameaças de castigo por afastar-se do Senhor, conforme 2 Reis 20, e versículo 18, e Isaías 39, e versículo 7. E Isaías observa que o Senhor sanará a situação natural dos eunucos no fim dos tempos, conforme Isaías 53, dos versículos 3 ao 5. A terceira categoria de solteiros na época do Antigo Testamento, além das viúvas e dos eunucos, era constituída por aqueles que não podiam se casar em decorrência de enfermidades, por exemplo, a lepra, ou sérias dificuldades econômicas. Outra categoria era formada por aqueles que não se casavam devido ao chamado divino. Talvez o maior exemplo de alguém que permaneceu solteiro, pelo menos por algum tempo, por causa de um chamado divino, seja o profeta Jeremias. Embora a ordem para permanecer solteiro talvez se devesse à falta de mulheres adequadas, conforme está escrito, entre aspas, neste lugar. Em Jeremias 16, dos versículos 1 ao 4, o profeta escreve: Veio a mim a palavra do Senhor, não tomes mulher para ti, nem tenhas filhos e filhas neste lugar. Pois assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que lhes derem à luz e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças fatais, ninguém lamentará por eles, nem serão sepultados, mas serão como esterco sobre o solo, ou sobre a terra. Serão mortos pela espada e pela fome, e os seus cadáveres servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. Um chamado divino, ou mesmo a escolha consciente de passar a vida solteiro, era, contudo, algo raro na antiguidade, uma vez que esse é o único exemplo de um chamado divino para permanecer solteiro registrado no Antigo Testamento. A quinta categoria de solteiros na época do Antigo Testamento era a dos divorciados. A iniciativa do divórcio era quase sempre da parte do marido, conforme Deuteronômio 24, capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Conforme, porém, também Juízes 19 e do versículo 1 ao 2. A legislação deuteronômica procurava proteger as mulheres divorciadas ao exigir que o marido emitisse um certificado de divórcio como prova legal da dissolução do casamento. Assim como a morte do cônjuge, o divórcio muitas vezes colocava a mulher em uma situação econômica extremamente vulnerável. Como a viúva ou o órfão, a mulher divorciada perdia a provisão e proteção masculina. Caso não conseguisse se casar outra vez, corria o sério risco de ficar economicamente desamparada e necessitada de ajuda dos outros. Nessa época não tinha as aposentadorias como nós temos agora, no mundo moderno. A sexta e última categoria dos solteiros do antigo Israel era constituída de rapazes e moças que ainda não haviam se casado. Em geral, o pai era responsável por arranjar o casamento dos filhos com cônjuges adequados, conforme Gênesis 24, Juízes 14. Esforçava-se para proteger as filhas de aproveitadores do sexo oposto e garantir que ela se casaria virgem, conforme Êxodo 22, do capítulo 16 a 17, e Deuteronômio 22, dos versículos 13 ao 21. E provia um dote que era devolvido para a filha se o casamento não desse certo. Como mencionamos anteriormente, no antigo Israel, era costume as meninas se casarem no início da puberdade.
por volta dos 13 anos de idade, enquanto os meninos se casavam alguns anos mais tarde. Por esse motivo, quase não havia um período intermediário entre a infância e o casamento que pudesse ser chamado de fato de solteiro. Bom, esse é o vídeo que eu prometi sobre o solteirismo no Antigo Testamento. Se você quiser saber mais sobre essa questão, eu recomendo a Enciclopédia da Bíblia de Teologia e Filosofia do Champlin. Lá, se você for pegar o vocábulo eunuco, você vai perceber que teve até pessoas muito respeitáveis na igreja que se fizeram eunucos a si mesmo para se dedicarem totalmente a Cristo, embora tenham sido rechaçados ou repudiados pela igreja. Fica aqui, vocês entenderam aí, né, como era considerado, quais eram os tipos de solteiros considerados no Antigo Testamento, e eles não eram muito bem vistos. Fica aqui o meu agradecimento. Eu não peço para você curtir, não peço para você assistir, não peço para você comentar, não peço para você gostar. Porém, se você gostar e quiser curtir, curta. Se você quiser comentar, comente. Acrescente alguma coisa aí para nós, para todos, né? Para todos os ouvintes, tá bom? Fica o meu abraço. Esse vídeo eu não tenho a intenção de causar polêmicas, apenas de informar essa questão. Mas nós não temos literatura sobre isso no Brasil. O livro completo sobre solteirismo. Nós temos, infelizmente, alguns capítulos, mas eles estão lá dentro de livros sobre namoro, casamento, essa coisa toda. Até mesmo nos Estados Unidos, esse tema tem pouca coisa. Talvez não chegue a uma dúzia de livros, especialmente sobre o solteirismo. Então fica aqui meu agradecimento, muito obrigado por me aturar. Desculpem aí os ruídos que estão aí, carro passando toda hora. Fica aqui o meu abraço. Se você diz aí, se você se interessa para ouvir o que, de qualquer maneira eu vou postar, mas se você se interessar, eu vou até procurar melhorar mais um pouco, né? Porque aqui é apenas um começo. Valeu, um abraço.